Olá, pessoal. Final de ano, 30 de dezembro, e eu queria prestar homenagem aos heróis da minha profissão. Alguns da minha especialidade, alguns não, mas pessoas que muitas vezes, de forma anônima, são a chave para a resolução de problemas que muitas vezes afeta a nossa habilidade de concentração, nossa estabilidade emocional. São pessoas que lidam com saúde e doença, extremos de cada uma dessas coisas que podem, num piscar de olhos, fazer a gente perder um paciente. Então, semana passada eu tive um caso interessante pela sua gravidade, mas que fez a gente pensar e repensar o que fazer pela paciente. Uma paciente obstétrica. A obstetrícia é uma especialidade que alguns especialistas, alguns anestesistas obstétricos comentam que você pode passar o ano inteiro de tranquilidade e num caso eventual você envelheceu alguns anos. Esse foi um caso bastante estressante, porque era uma paciente de 24 anos, na 24ª semana de gravidez, e ela estava na 26ª semana de gravidez. Era uma paciente diabética em uso de insulina. Normalmente os pacientes em uso de insulina são pacientes que oferecem um pouco mais de dificuldade no seu manuseio em qualquer tipo de anestesia, em obstetrícia mais ainda, uma vez que a gente tem que cuidar para que a sua estabilidade metabólica seja mantida e assim a estabilidade metabólica do feto também. Tudo que você vê de alteração na mãe pode e deve provavelmente estar sendo refletido no feto. Se a glicemia da mãe aumenta muito e o feto produz muita insulina, essa é para absorver aquela glicose que a mãe está oferecendo para ele, devido ao seu estado diabético. Então, essa criança muitas vezes cresce de maneira mais acelerada e gera fetos macrossômicos quando chega no período no período do nascimento natural da criança, né? Que a gente chama de gestação a termo, 39, 40 semanas de gestação. Mas essa paciente estava num período muito precoce da sua gravidez, com o seu diabetes descompensando, evoluindo com hipertensão, e a hipertensão na gravidez muitas vezes se instala de maneira muito intensa devido a alguns hormônios que são produzidos pela placenta. Esse estado de hipertensão da gravidez, quando começa a se acelerar, começa a produzir alterações muitas vezes a nível renal, a nível sensorial. O paciente pode evoluir com alteração cognitiva, alteração de atenção, pode evoluir até com convulsões. Então, é um quadro que gera uma expectativa de complicação e o tratamento deve ser instituído de maneira bastante apropriada. Para tentar controlar a pressão da paciente, uma paciente gestante, normalmente inicia-se com algum hipotensor, geralmente chama metildopa, o hipotensor que é utilizado nessa gestante, para controle da pressão, e quando ela não se resolve facilmente, se associam outras substâncias. Nas situações mais graves, que pode evoluir com a chamada pré-eclâmpsia, onde se instala um edema generalizado, pressão arterial elevada, geralmente associado à perda de proteína na urina, a necessidade de uma proteção maior da mãe e do feto. Uma das terapias que se utiliza é a utilização de sulfato de magnésio. Então, para a proteção dessa mãe e do feto, se iniciou a infusão de sulfato de magnésio, que além de controlar a pressão, descobriu-se que tem uma ação favorável, protetora, sobre o desenvolvimento do feto. Então, diz-se que, ou acredita-se que o sulfato de magnésio tem uma capacidade de neuroproteção da criança. Então, estava se tentando controlar
o estado hipertensivo da gestante com o sulfato de magnésio. Nessa evolução desse quadro, gestação precoce, não é aconselhado tirar o feto porque o feto ainda é muito imaturo. Então, se iniciou a terapia com o sulfato de magnésio e essa paciente começou a complicar a sua glicemia também. Começou a apresentar hiperglicemia e essa hiperglicemia começou a gerar um pouco mais de dificuldade no seu controle. Associado a isso, começou a apresentar também elevação de substâncias que normalmente são eliminadas pela urina. A creatinina começou a elevar. A creatinina é um marcador de insuficiência renal. E começa a preocupar o quadro como um todo, porque o sulfato de magnésio ele é administrado e ele tem que ser eliminado de maneira satisfatória, porque se ele se acumula, ele pode gerar até relaxamento muscular e incapacidade de respirar, entre outras coisas. Então, a função renal tem que estar preservada para esse magnésio ser eliminado de maneira satisfatória. Então, como a função renal dela começou a deteriorar, já começou a gerar uma expectativa de preocupação maior. 26 semanas de gravidez, eu não posso fazer o sulfato de magnésio com muita segurança, porque o rim não está funcionando. E aí começa a somar outra complicação. O potássio dessa paciente começa a se elevar. Potássio elevado, e o potássio normalmente ele é eliminado via renal, o excesso do potássio do corpo, que é produzido através de metabolização de resíduos de produtos de metabolização de alimentos, enfim. Esse potássio tem que ser mantido numa fração normal, ali a concentração sanguínea é 3,5, 4,5 e tal. Começa a elevar mais que isso, começa a gerar preocupação. Então, para se resolver a questão do potássio que estava se elevando, chegou a valores tão altos quanto 6, 6,5 de concentração do potássio, e começou-se a instituir uma das terapias possíveis, que é a glicoinsulinoterapia. O que é isso? A gente faz uma composição num sorinho, onde uma determinada quantidade de insulina mais glicose é administrada ao paciente. Essa associação de insulina com glicose tem o objetivo de, quando a glicose entra no sangue do paciente, a insulina já vai pôr essa glicose para dentro da célula, para manter a estabilidade da concentração de glicose, e ao mesmo tempo que essa glicose entra na célula do paciente, leva consigo algumas moléculas de potássio. Então, isso faz com que o potássio se reduza na concentração do sangue e aquele risco da chamada hiperpotassemia se reduz. Então, uma panaceia gigante. O potássio subiu, a gente fez, a colega que estava dando assistência junto com o pessoal da terapia intensiva instituiu a glicoinsulinoterapia, e a glicoinsulinoterapia começou a baixar a concentração do potássio, mas a paciente começou a fazer surtos de hipoglicemia, porque aquela insulina estava tendo uma resposta irregular nessa paciente. Então, se associou mais um fator. A paciente tinha a pré-eclâmpsia, a hipertensão, ela tinha diabetes, ela evoluiu com insuficiência renal, a insuficiência renal dificultou a manutenção do sulfato de magnésio e começou a evoluir com a hiperpotassemia, que tentou se tratar com a glicoinsulinoterapia, que estava gerando episódios de hipoglicemia. Toda essa instabilidade que estava acontecendo com a mãe gerava muita incerteza em relação ao que estava acontecendo com o feto. Então, você não pode fazer a glicoinsulinoterapia porque baixa a glicose, mas se não fizer a glicoinsulinoterapia, ela fica com hiperpotassemia, e ela também tinha a necessidade de receber o sulfato de magnésio para a estabilidade da pressão dela e alguma neuroproteção do feto, que também não podia ser feito porque o rim não estava conseguindo eliminar o magnésio dessa paciente.
Os valores de magnésio e potássio chegaram a valores muito altos, 7 mEq por litro de concentração do magnésio, e o potássio também em torno disso. Então era muito preocupante e dificultando ainda o manuseio e a insegurança da instabilidade em relação à ignorância que se mantinha em relação ao feto, porque alguns fatores não poderiam ser monitorizados no feto. Então a decisão de se fazer a cesariana, e quando o caso veio ser discutido comigo, eu, o anestesista, o paciente tinha almoçado meio-dia, isso eram 3 horas da tarde. Caramba, e agora? Almoçou meio-dia, o ideal, se ela almoçou, é esperar 8 horas para fazer a anestesia de uma maneira segura em relação a risco de broncoaspiração. Essa paciente, ela podia, durante a anestesia, necessitar de uma anestesia geral, por exemplo, e o risco de broncoaspiração é grande. Na gestante, que já tem o tempo de esvaziamento gástrico diminuído, que já apresenta um risco de broncoaspiração aumentado em relação ao resto da população, ainda mais ela tendo almoçado meio-dia. Então vamos fazer isso aí lá para as 8 horas da noite. Mas com tanta instabilidade metabólica e o risco oferecido ao feto, eu me contentei em dar ali umas 5 horas de jejum para tentar ficar no meio caminho entre o risco de uma broncoaspiração e o risco de uma complicação metabólica grave e até de perder esse feto, ou até não perder o feto, mas perder condições favoráveis de estabilidade para o feto. Esse feto podia estar evoluindo com a hipoglicemia em qualquer desses eventos da hipoglicemia da mãe, e isso pode gerar uma alteração neurológica permanente na criança. Então, decidimos fazer a cesariana com a paciente muito edemaciada, impossível a palpação da coluna da paciente para fazer a raquianestesia, e acabamos tendo que fazer a anestesia geral nessa paciente. Felizmente, foi feita a anestesia geral com pequenas doses de opioide, para ver se não levava a instabilidade respiratória na criança, além do que ela já apresentaria pelo fato de ser uma criança muito prematura. O sulfato de magnésio foi administrado em dose menor na indução da anestesia, e a monitorização dessa paciente foi feita de maneira a se acompanhar as curvas do eletrocardiograma para ver se essa paciente não apresentaria uma alteração da onda T no eletrocardiograma, uma onda que nos mostra a alteração que muitas vezes relacionada à concentração de potássio, e a mensuração também antes e depois da anestesia das concentrações de potássio e de magnésio, e foi feita a indução em sequência rápida, pré-oxigenando, um pouquinho de lidocaína, 80 miligramas, a paciente tinha quase 80 quilos, então fiz 1 miligrama por quilo de peso, sabendo que na insuficiência renal os metabólitos tóxicos da lidocaína poderiam causar algum dano à paciente. Então, essa dose, ela permitia que, com a redistribuição, já garantisse, de alguma forma, uma estabilidade em relação a essa droga específica, fazendo com que a concentração de lidocaína não ficasse alta durante muito tempo, e a metabolização seria feita aos metabólitos possivelmente tóxicos, mas que seriam mantidos só com aquela concentração, já que eu não iria continuar administrando a lidocaína. Então, fizemos lidocaína, fizemos 1,5 miligrama de alfentanil, que é um opioide que tem ação rápida, a latência, o início do efeito é muito rápido, e já que tem uma característica farmacocinética muito interessante devido à sua facilidade de passagem nas membranas celulares, e também tem um tempo de duração de ação mais curto em relação a fentanil, por exemplo, um opioide que tem uma duração mais prolongada. Eu queria que essa paciente voltasse a respirar rápido no pós-operatório. Foi feito um pouco de propofol e rocurônio
na dose de 1,5 miligrama por quilo de peso para intubação em sequência rápida, e essa paciente foi mantida em sevoflurano na concentração de 1 a 2%, de acordo com a frequência cardíaca e a pressão arterial, e a cirurgia foi realizada a contento, o feto foi retirado em menos de 2 minutos, e obviamente foi enviado para a UTI neonatal, enquanto a gestante foi submetida à sua cesariana, e ao fim da cirurgia foi revertido o efeito do relaxante neuromuscular, o rocurônio, com o Sugamadex, na dose de 200 miligramas. A gente queria que ela voltasse a respirar de maneira adequada, já que tinha um risco do comprometimento ventilatório pela associação com uma concentração alta de magnésio. E ela acordou sem dor, graças a Deus, provavelmente pela associação de sulfato de magnésio que ela já vinha tomando. O magnésio dela já estava alto também. Isso aí ajuda muito no bloqueio dos receptores NMDA e reduz a chance de dor no pós-operatório. Após a retirada da criança, também foi feita ali 30 miligramas de ketamina, o que também auxilia nesse controle da dor no pós-operatório. E a cirurgia foi finalizada sem grandes complicações. Então, são situações em que o leigo muitas vezes não acompanha toda essa responsabilidade de tomada de conduta, que de maneira ideal é feita de uma maneira conjunta, dividindo responsabilidades e absorvendo conhecimento um do outro para a gente tomar uma decisão que seja mais segura para o paciente. Então, eu queria fazer esse relato de reconhecimento do bom serviço prestado pelos meus colegas. Muito obrigado.